Por que algumas pessoas passam por uma EQM, experiência de quase morte? Como saber se um relato de EQM é verdadeiro ou falso? Quer saber? Assista até o final. Olá, eu sou Tina e você é muito bem-vindo a esse canal. Se gostar do conteúdo, se inscreva, deixe o seu joinha, ative o sininho das notificações para que quando eu postar um novo vídeo, o YouTube talvez te avise. Se você conhece uma pessoa que passou por uma EQM verdadeira, muito cuidado com seus pensamentos. Quando essa pessoa estiver perto de você, quando você estiver perto dessa pessoa. Pois algumas dessas pessoas que passaram por uma EQM verdadeira, uma verdadeira EQM, adquiriram o dom de ler pensamento, porque essa é a linguagem no mundo espiritual. E é por essa causa que elas sabem exatamente o que a pessoa está pensando a respeito dela. Hoje em dia já existem milhares de pessoas que relatam ter passado por uma EQM. Mas eu procuro prestar bastante atenção em detalhes de um relato de EQM. E foi assim que eu percebi que nem todos são verdadeiros. O ser humano tem uma facilidade muito grande de criar histórias incríveis que muitas das vezes passam por verdadeiras. E é por isso que eu resolvi associar a EQM com a psicografia, já que, no caso, os dois se encontram em estado de espírito. Outra forma é optar por relatos com a própria pessoa contando a sua experiência, a experiência vivida no mundo espiritual. Mas tenha muito cuidado, porque por likes, dinheiro e fama, o ser humano é capaz de qualquer coisa. Na minha humilde opinião, quando uma pessoa consegue a oportunidade de ir do outro lado, ou seja, conhecer o mundo espiritual e voltar, isso acontece para que haja uma transformação no comportamento dessa pessoa, com respeito a ela mesma, talvez no seu modo de agir em relação a outras pessoas. Digamos que seja um presente espiritual que a pessoa recebe, o fato da pessoa poder ir do outro lado e voltar. No caso, seria um choque para que ela mude o seu comportamento como ser humano em relação aos outros seres humanos ao seu redor, ou seja, a empatia. Muitas pessoas vivem como se o mundo girasse em torno de si. Se importam apenas com o seu eu, ou se esquecem de seus erros para apontar os erros dos outros, quando, na verdade, quando apontamos o erro dos nossos irmãos, estamos apontando para nós mesmos. Quando uma pessoa passa por uma EQM devido a uma doença, geralmente ela volta curada e sua vida completamente transformada. E se ela tinha medo da morte, não tem mais. No caso, ela entende que a morte é apenas uma passagem para o outro lado, como se fosse uma ponte, tendo apenas que se despir das suas vestes carnais. Ao voltar de uma EQM, ela traz a facilidade de pedir perdão, perdoar e se perdoar, dar e receber amor incondicional. Algumas pessoas interpretam as EQMs como sinais de uma vida após a morte. Relatos de encontros com entes queridos falecidos, seres espirituais ou figuras religiosas são comuns entre aqueles que vivenciam esse fenômeno. Essas experiências podem ser vistas como uma prova de uma existência além da vida terrena. Se você passou por uma EQM verdadeira, comente para que outras pessoas possam saber da sua experiência no mundo espiritual. E para você que ficou comigo até o final, muito obrigada. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.